Boa noite. Vamos nos conectando a toda a equipe que nos acompanha todas as sextas-feiras nesse Evangelho, que possa ser conosco neste momento. Vamos nos conectando à equipe de limpeza, à equipe de proteção, que nos traga lições edificantes e consoladoras. Vamos vislumbrando nosso irmão maior, Jesus, banhado de luz, nos dando amparo e sustentação, para sermos bons semeadores da sua doutrina. E que através dela possamos modificar os nossos sentimentos, as nossas ações, dando força para seguir o caminho do amor, acreditando que amanhã será sempre um dia melhor. E que Jesus Cristo nos acolha em seus braços amorosos, com histórias, com exemplos, que seu ensinamento seja nosso guia. Jesus, se conosco nesse momento, agora e sempre, que assim seja. Boa noite. Vamos falar hoje pensamento do dia do livro de Minutos de Sabedoria, número 36. Não maltrate os animais. Eles também são filhos de Deus e irmãos nossos menores, que não adquiriram a faculdade do raciocínio abstrato. Mas são amigos que precisam de nossa ajuda e carinho. Não lhes imponha trabalhos excessivos. Alimente-os bem, trate-os em suas enfermidades. Faça com essas criaturas de Deus, que dependem de você, o mesmo que você gosta de receber dos anjos de bem. Que assim seja. Boa noite, queridos irmãos. É com grande alegria, na noite de hoje, nós vamos falar um pouquinho desse grande espírito de escola que esteve do nosso lado durante até bem pouco tempo. Então, o nosso tempo é bastante curto, então eu já quero começar na história, que tem duas histórias aqui que foram contadas pelo Divaldo, que é muito importante a gente saber as fontes, né? Dessas histórias que nós chamamos histórias reais e verdadeiras sobre o Chico Xavier. E assim, de maneira magistral, o nosso Divaldo, ele conta num dos seus congressos que um dia Chico, estando lá no Grupo Espírita da Prece, lá em Uberaba, ele recebe um amigo que ele não via, de Pedro Leopoldo, há mais de 40 anos. Eles recebem um ao outro com muito carinho, muitas saudades. Só que esse amigo dele, quando começa a conversar com ele, percebe realmente, porque Chico sempre se vestiu de uma maneira muito simples, né? E o Chico, naquela época, atravessava sérios problemas de saúde. Então, um amigo dele começa a falar assim para ele: nossa, Chico, como você está batido, você está com uma cara de doente. Puxa vida, olha as tuas vestes, que pobreza. Você tem certeza, Chico, que esse trabalho que você faz de mediunidade, quantas horas você fica aqui para você fazer atendimento para essas pessoas que tanta necessidade têm? Chico, quero te fazer um convite. Gostaria que você viesse comigo, entendeu? Lá para Santos, onde eu moro. Sabe por quê, Chico? Porque hoje eu sou um farmacêutico muito próspero,
Eu já sou casado, eu tenho filhos, eu tenho um prédio lá em Santos, entendeu? Com vários apartamentos. Tem uma casa, inclusive, em frente do mar. Então, Chico, eu acho que esse tipo de trabalho não está te levando a nada, Chico. Então, eu gostaria muito de te fazer esse convite e gostaria que você fosse comigo. Chico olha para ele, fica bastante chateado, lógico, tristonho, né? E ele diz, se despedem, né? Acabam a conversa ali, se despedem, e aquele dia Chico vai embora muito angustiado, mas muito triste mesmo para sua casa. Quando ele chega na sala, aliás, lá na sala em Uberaba, aonde ele normalmente recebia os seus amigos, né? De várias partes do Brasil, ele encontra Emmanuel. E Emmanuel lhe diz assim, Chico, qual é o problema de tanta tristeza? Qual é a razão de tanta tristeza, Chico? Aí Chico vira para ele, aí começa um diálogo entre os dois. Sabe, eu recebi lá no Grupo Espírita da Prece, agora um amigo meu que eu não vejo há mais de 40 anos, sabe? Aí ele pegava e falava assim, mas qual é a razão de tanta tristeza? Sabe, Emmanuel, ele me disse o seguinte, ele me disse que quando ele foi para São Paulo, ele estudou, ele se formou faculdade, ele se tornou, hoje, um farmacêutico muito respeitável e muito próspero. E eu não sou nada, Emmanuel. E Emmanuel vira para ele e diz assim, mas como, Chico, você não é nada? É verdade, esse seu amigo, ele é um farmacêutico muito respeitado, muito próspero. Mas, Chico, pensa bem, Dr. Bezerra de Menezes, através de você, receita a homeopatia para milhares de pessoas, Chico, que nem nas maiores estatísticas esse seu amigo ele vai conseguir alcançar. Ah, mas ele está casado. Pois é, Chico, ele está casado com uma respeitável senhora. Agora você já, Chico, está casado comigo, com a Meimei, com a Sheila, com a Maria Dolores, com o André Luiz, com Bezerra de Menezes. Olha que matrimônio fantástico, Chico. Ah, mas ele tem 3 filhos. Pois é, Chico. E você tem mais de 200 filhos dentro desse casamento perfeito, dentro dessa união plena. E estes filhos que que nasceram de todas as nossas obras, hoje está aí fora iluminando a humanidade. E Chico pensava assim, puxa vida, mas eu quero ficar triste, eu estou chateado, e ele não deixa, ele não dá uma folga, entendeu? Para me ficar triste desse jeito, né? E aí ele continua, ele fala, mas ele tem um prédio com vários apartamentos. E você, Chico? Você tem uma casa, olha essa casa quantos cômodos tem? O que é que você precisa, Chico, mais do que um cômodo para ter uma cama para você descansar? Mas ele tem uma casa em frente ao mar. Ele tem uma casa em frente ao mar. Chico, ali perto, na Fonte da Lagoa, onde é essa casa, de madrugada, no maior silêncio, eu tenho certeza, Chico, você vai ainda conseguir ouvir o coachar dos sapos. Mas ele tem netos. Pois é, Chico, mas todos estes nossos filhos também estão sendo hoje em vários idiomas. E com certeza são os seus e são os nossos netos também. Aí o Chico fala assim para a Emmanuel, puxa vida, eu estou querendo ficar triste e você não deixa. Estou querendo reclamar um pouco e nem isso você me dá o direito de fazer. Emmanuel vira bem para ele e diz assim, não vou deixar não, Chico. E quer saber do que mais? Chega de conversa e vamos trabalhar. Então, a gente fica pensando assim, o Grupo Espírita da Prece, ele foi criado em 8 de julho de 1975. Não sabemos, porque eu não tenho a data realmente desse fato em si, dessa história real do Chico. Se naquela época Emmanuel faz a menção de mais de 200 livros, e nós sabemos que Chico desencarna com 92 anos de idade, né? E aí com um arsenal de livros, né? De todas as suas grandes publicações, mais de 412.
Hoje fala-se num número muito maior do que esse, que a gente não pode precisar, porque aí conta as biografias, outros livros, certamente que fizeram depois, então a gente não sabe. Mas olha que grandiosidade desse espírito que nós estamos falando. Agora eu vou passar para a segunda historinha, que é uma historinha muito, muito cômica, como eu falo, né? E também contada pelo Divaldo, num dos seus congressos. E essa daí já acontece lá na nossa querida cidade de Pedro Leopoldo, que todos nós amamos tanto, que é a cidade natal do Chico. Fala que Chico, aos 32 anos de idade, de repente está na sua cozinha, sentado, e ele começa a ter uma falta de ar enorme, se sentir mal, o peito dele começa a se comprimir, e ele começa a ficar super preocupado. E aquilo começa, quem já teve crise respiratória sabe com certeza do que eu estou falando, né? É muito difícil que você quer respirar e você realmente não consegue. A pessoa às vezes entra em desespero. E Chico, o que ele faz? Começa a imediatamente chamar Emmanuel, né? Emmanuel, por favor, estou me sentindo mal, você tem que vir me socorrer, por favor, venha cá. Aí Emmanuel aparece, Chico olha bem para ele e fala assim, nossa, mas você não vê, eu estou te chamando já faz alguns minutos, você não vê que eu estou me sentindo mal, eu não estou bem. No que você pode me ajudar? Agora, no momento, Chico, eu não posso, porque eu estou muito ocupado. E desaparece. E ele continua passando mal, começa gritando por quem? Irmã Sheila, por favor, me socorre que eu estou me sentindo muito mal, eu estou com falta de ar. Sheila aparece, aí ele fala assim, irmã Sheila, estou me sentindo mal. Se eu desencarnar, a senhora promete que pelo menos lá na espiritualidade a senhora vai me receber? Aí Sheila vira para ele e diz assim, agora é impossível, Chico, tenho um encontro com Emmanuel, e também desaparece. Depois, logo em seguida, ele começa o quê? Ele começa a ficar mais desesperado ainda, ele fala, poxa vida, se eles que vêm aqui me ver nesse estado vão embora, eu vou desencarnar mesmo, chegou a minha hora que eu vou desencarnar, não tem jeito. Aí, de repente, quem entra ali na frente dele? O nosso querido e amado Dr. Bezerra de Menezes. Chega para ele, olha, não fala nada. Aí Chico olha bem para ele e diz assim, bom, Dr. Bezerra de Menezes, já chamei o Emmanuel para me ajudar? Ele falou que não pode. Já chamei Sheila para me ajudar? Também falou que não pode. Eu não vou nem perguntar se o senhor vai me ajudar em alguma coisa. Tá certo? Mas pelo menos, por favor, dá para o senhor colocar as suas mãos, esse bálsamo, encontre o meu peito, para que eu realmente possa melhorar um pouco, eu tenho um pouquinho de alívio. E Dr. Bezerra de Menezes, claro, vai lá com as suas mãozinhas de encontro ao peito do Chico, alivia aquelas dores, ele começa a se acalmar, começa a respirar um pouquinho melhor. E depois dessa data ainda, a gente vai contar 32 com 60, viveu 60 anos ainda, tá certo? Porque ele acaba falecendo com 92 anos de idade. Então, o Divaldo conta de uma forma assim maravilhosa que não é porque algumas pessoas têm muita mediunidade, veem os seus mentores e acham que os mentores estão à disposição da gente quando a gente quer. Quando a gente acha que a gente tem que chamar e tem que socorrer naquele dia e naquele horário. Até porque os nossos mentores são os únicos que certamente sabem quando é que nós vamos desencarnar, não é? Eles sabem de tudo isso, sabem da nossa trajetória. E é por isso que eles nos acompanham desde o nosso nascimento até o nosso desencarne, né? E o desfecho dessa história real é mais maravilhosa ainda, porque o Divaldo fala que 2 dias depois que o Chico desencarnou, ele falou, me atrevi a perguntar para minha maravilhosa benfeitora Joana de Ângeles. Então, Joana, como é que foi a passagem do Chico? E ela me olha, me dá um sorriso e diz, fique tranquilo, Divaldo. Diz Emmanuel que o próprio Cristo é quem veio buscar. Então, é muito emocionante a gente falar desse homem maravilhoso. As pessoas que já me ouviram falar dele anualmente, pelo menos um pouquinho, sabe que a gente fica muito emocionado porque
nós temos assim plena convicção da grande trajetória dentro da nossa evolução, que nós realmente conscientemente e com bastante responsabilidade nós precisamos realmente alcançar. Então, para a gente poder finalizar, como eu disse, o nosso tempo é curto, nós prometemos que num futuro bastante próximo, se a gente tiver que falar do Chico, a gente vai ter que ficar assim, horas intensas falando sobre ele, sem se cansar. Porque a história de vida de Chico, a sua humanidade, a sua obra, né, o seu mediunismo, tudo aquilo, a maior antena parabólica do mundo em mediunidade, tem muita coisa real e verdadeira para nós, realmente, para nós colocarmos para todos vocês. Mas a gente só vai, todos nós que vamos ouvir esse evangelho da noite de hoje, vamos fazer assim, olha. Chico, aonde você estiver, receba o nosso agradecimento imenso. Receba dos nossos corações este amor que deve brotar, já que tu fostes um homem chamado amor durante toda sua trajetória, que você continue iluminando caminhos de onde você estiver. Que nós possamos saber que os teus ensinamentos, acima de tudo, precisam ser penetrados nos nossos corações, nas nossas mentes, e oxalá, a mãos cheias, podemos dizer nítida e claramente quanto que nós recebemos das tuas mãos e, acima de tudo, do teu coração. Um beijo grande no teu coração, a nossa gratidão imensa de todo o povo brasileiro, mas certamente fora também do nosso país, do nosso Brasil, que hoje é considerado com muita responsabilidade o maior país espírita do mundo. Um beijo grande no teu coração, que Jesus te ilumine e te abençoe e nos dê todo aquele fortalecimento de nós podermos, dentro dessa trajetória de evolução, podermos caminhar com os teus exemplos, sendo guia e modelo para toda a humanidade. Tia Marta Xavier, querida, de todos nós, olha, um feliz aniversário maravilhoso, grandioso, entendeu? Que chegue esse abraço de todos nós, como eu te prometi hoje pela manhã, no seu coração. Beijo grande. Que Jesus nos ilumine e nos abençoe sempre. Luz e paz a todos. Boa noite a todos. É uma emoção, né? Falar do Chico. Neste mundo passou um homem de tanto amor, pregou tanta paz e deixou tanta luz. Por isso, nós vamos encerrar nesse evangelho com uma prece do Chico. Senhor, nós te pedimos forças renovadas para colocarmos todos os unidos na formação de um mundo melhor. Um mundo onde a fraternidade nos destes possa ser cumprida sem qualquer violência. Nós te rogamos, Senhor, neste dia, como sempre, para que todas as crianças estejam felizes na proteção do lar, nas luzes das escolas, para que todas as mães permaneçam amparadas em teu infinito amor, para que todos os doentes sejam socorridos, para que nós tenhamos, cada um de nós, a coragem de retirar pelo menos migalha do reconforto que usufruímos
para atenuar o sofrimento dos companheiros da humanidade que estejam em abandono e solidão. Senhor, se não é pedir muito, nós te rogamos ainda auxílio para que ninguém procure a falsa tranquilidade nos tóxicos, suscetíveis de conduzir-nos à irresponsabilidade e à loucura. Te solicitamos também, Senhor Jesus, por que não amparo a cada um de nós, para que estejamos igualmente unidos no respeito que devemos às leis de trânsito, evitando a perda de tantas vidas. Amado Jesus, nosso Senhor e Mestre, nós te rogamos ainda inspiração e bênção para todos os homens, respeitáveis que nos governam, para que eles possam sustentar-nos a segurança e a paz, o trabalho e a justiça, o progresso e as alegrias da vida comunitária. E te pedimos para os nossos pastores religiosos, sejam eles, Senhor, quais forem, tenham para conosco, como sempre, a devida paciência, tolerando as nossas fraquezas e permanecendo fiéis à lavoura da fé. Porque nós todos, amados Senhor Jesus Cristo, necessitamos da bênção da religião para vivermos em paz. Ensina-nos, Jesus, o perdão e a solidariedade humana na prática verdadeira que nos legaste. E guia-nos, Senhor, para teu reino de paz e de amor. E releva-nos por misericórdia esse nosso pedido, permitindo que sua bênção se estenda sobre todos nós, agora e para sempre. E que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Boa noite a todos. Esperamos vocês na próxima semana para mais um Evangelho. Que paz, graças.